Model Generation. Bem-vindos à nossa aula de modelagem de negócios, usando o Canvas. Meu nome é Osmar Pastore e eu sou professor de ensino superior em curso de graduação e pós-graduação na área de administração, gestão, planejamento estratégico. E a gente vai apresentar para vocês uma ferramenta que atua justamente nessa área. Uma ferramenta gráfica, mas a gente não vai ficar dando spoiler do que é o BMC ou o BMG. A gente vai já direto lá para nossa programação. Então, o que é um business model? É um modelo de negócio que descreve uma lógica como uma empresa trabalha. Normalmente, quando a gente está falando de uma empresa, do que ela gera e tal, a gente se referencia a isso como uma criação, um oferecimento e uma captura de valor. O que significa isso, na verdade? A empresa ela só se justifica no sentido de que ela oferece alguma coisa que alguém estaria disposto a pagar. Então, nessa hora, quando ela oferece isso, a gente diz que está sendo criado um valor para um determinado público, pode ser mais de um público, mas para determinado grupo de clientes. Então, o Business Model, na verdade, ele vai mostrar como é que esse esquema, esse oferecimento de valor, ele é criado dentro da organização. Então, é um modelo, né, que serve como uma diretriz, né, uma estratégia através da qual a gente consegue ver a necessidade de se criar estruturas, né, organizacionais, juntar pessoas articuladas dentro de uma estratégia de trabalho, né, e também, nessa hora, criar processos e utilizar sistemas para gerir todo o entorno daquele negócio que está sendo criado ou daquele negócio que está sendo reformulado, né? Bom, a gente continua. As empresas, elas precisam conceber os seus negócios com cuidado, né? E isso é cada vez mais verdade. Por quê? Porque toda vez que uma empresa tenta criar um negócio a partir de uma visão para ela mesma, corre um risco muito grande. Qual é o risco? De supor que vai dar certo, quando na verdade o cliente de repente não quer aquilo, não tem interesse por aquilo. Então há a necessidade de se criar um modelinho e se testar esse modelo. E nessa hora um business model, ele permite que a gente faça isso. Primeiro permite que a gente visualize e depois permite que a gente consiga fazer testes em cima do modelo. Um modelo de negócio, então, ajuda na tarefa da gente enxergar o que vai acontecer para frente. Bom, modelo versus estratégia. A gente está falando lá de um modelo. O modelo funciona como se fosse uma maquete de um prédio quando a gente está fazendo um projeto arquitetônico. Dentro da área de negócios, o modelo tem exatamente a mesma visão. Então, a gente diz que o modelo de negócio ele difere da estratégia na forma como o modelo assume o conhecimento de um gestor que é limitado em termos de percepções, né? Então, esse modelo ele vai criar uma imagem, mas essa imagem precisa ser trabalhada. Então, a gente já está aqui dando um spoiler, dizendo assim, olha, não basta criar um modelo de negócio para já saber o que vai acontecer. Não, a gente precisa trabalhar em cima desse modelo, tá? E aí existem algumas limitações cognitivas, né? Limitações de entendimento, limitações conceituais que são significativas e a ação gerencial nessa hora pode ser um problema. Por quê? Porque o gestor imagina, o gestor cria o mundo na cabeça através lá do modelo, né? E aí nessa hora ele pode cair na armadilha de imaginar que aquilo é realidade. Para ser realidade, precisa ser testado. E aí a gente fala, a estratégia, ela enfatiza a concorrência, modelos de negócio baseiam-se na criação de valor para o cliente. Então é uma simulação. Na verdade, não é nem uma simulação, é uma fotografia que a gente faz retoques, mas isso precisa ser ativado. A estratégia ativa isso, ok? Bom, os elementos de um modelo de negócio. A criação de valor para o cliente, esses são os básicos. E a captura de valor para o fornecedor, uma vez que a maior parte das organizações trabalha dentro de uma cadeia de valor. O que é cadeia de valor? A gente está
introduzindo pouco a pouco novos conceitos. Cadeia de valor é aquela sequência em que, dentro de um processo para oferecer alguma coisa para o cliente, a gente vai passando de uma empresa para outra elementos que vão ajudar a gente a construir ou o serviço ou o produto que vai ser entregue para o cliente. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, de uma aciaria, uma empresa que entrega aço para a construção civil, a gente tem lá a mina que extrai o ferro, entrega para a aciaria coloca esse ferro no forno, faz tratamentos térmicos, tratamentos de têmpera, e aí ela produz o perfil, né, do elemento que vai ser entregue para a construção civil. Parou por aí? Não. A gente pode pensar que na construção civil a gente está criando uma casa, por exemplo, e aí a gente não tem só ferro, e aí a gente vai lá e puxa, né, também outros elementos como cimento, tijolo, uma série de outras coisas que vão sendo agregados e sendo passados para frente. O que se passa para frente? A moradia que finalmente o cliente final vai adquirir. Então, esse processo a gente chama de cadeia de valor. E aí a gente precisa se preocupar em garantir que essa cadeia de valor se sustente, tanto para frente, quando eu passo para o cliente, quanto para trás, quando eu adquiro do fornecedor. Porque se eu matar o fornecedor, eu não tenho mais subsídio para continuar produzindo. Continuando então, né? A maioria das conceituações lá de modelos de negócio baseia-se então na criação de um valor para o cliente. Perceber o que o cliente quer e oferecer isso. O que se busca, então, são projetos de negócios. Então, a gente está falando aqui de projetos de negócios, tá? E modelos de lucro que efetivamente vão descrever uma série de movimentações econômicas, né, de nível básico e que vão gerar aquilo que a gente chama de um negócio rentável. O que é esse negócio rentável? Eu estou oferecendo alguma coisa que a pessoa compra, que a pessoa tem interesse e tem condição, além de ter condição, tem disposição de pagar por aquilo. Então isso aí, na verdade, é o modelo que a gente tenta criar. Continuando, né? A Business Model Generation, isto é, a geração do modelo de negócio. O que é isso? Na verdade, a criação do modelo em si. A lógica de geração da receita lá de uma empresa, ela pode estar baseada lá em fornecimento de produtos e serviços, tá? E aí a construção do modelo de negócio deve se iniciar estabelecendo a escolha da natureza do que será oferecido. Então, eu vou escolher alguma coisa que eu vou oferecer. É claro que essa escolha depende de muitas coisas. Depende do acesso que a gente tem à informação, do acesso que a gente tem a recursos, também na nossa capacitação técnica, da nossa capacitação de articulação, de negociação e tal. Mas a gente faz um levantamento pensando assim, o que eu poderia oferecer para um cliente? Então, eu começo com uma proposta do que eu vou oferecer para o cliente. Aí, essa construção, ela deve incorporar uma visão de ciclo de vida das soluções, a gente já vai detalhar o que é isso, a fim de que a gente consiga criar o valor de longo prazo, né, para cliente e fornecedor, mas sem esquecer da necessidade de ajustes. Então vamos falar lá desse ciclo de vida. Imagina o seguinte, a gente tem celular, né? Então, a gente tem um celular que tem determinadas facilidades. Depois de um certo tempo, a gente percebe que aquele celular poderia ter mais alguma facilidade, né? Então, ele poderia, por exemplo, permitir o controle de determinados equipamentos. Na verdade, os celulares hoje já oferecem isso, né? Ou eu posso perceber que o celular pode funcionar como uma tela de GPS. Também já oferece isso. Mas vamos voltar um pouquinho atrás, quando não oferecia. Na medida que a gente percebe essas necessidades, o celular simples, ele deixa de atrair o cliente. Então, a gente entra num ciclo de vida do produto ou do serviço que necessita de uma renovação, né? De oferecimento de coisas a mais para que os clientes continuem comprando, senão eles param. Ou o que é pior, eles compram, mas compram do concorrente. Então, a gente tem que perceber que, assim como nós, os produtos, os serviços, eles devem evoluir para manter o interesse do mercado. E nessa evolução, a gente tem, reforçando, pensar no que o cliente precisa e pensar também
para trás, no que o fornecedor tem necessidades, para que a gente estabeleça sempre uma série de trocas dentro da cadeia de valor, dentro da geração de valor para o cliente final, ok? Bom, continuando. A empresa muitas vezes vai precisar ir além das necessidades expressas do cliente. Opa, o que quer dizer isso? É assim, existem criações que nenhum cliente pediu. A empresa sacou que seria legal fazer isso. E muitas vezes a empresa deu um tiro no escuro, né? Imaginando que o produto ia servir para uma coisa e, na verdade, ele serviu para outra. Exemplo, né? O doce de leite, né? É o doce de leite baseado em leite condensado. O produto em si era basicamente leite condensado. Na época da guerra, né, para que a gente conseguisse repassar a quantidade de leite, né, que pudesse ser movimentada, né, com baixo volume, a gente condensava o leite. E esse leite, então, era depois diluído em água e virava leite comum. Essa era a ideia. Daí se juntou um pouco de açúcar, ele já vinha adoçado para facilitar a vida da dona de casa, e a partir dessa ideia da gente vender vários litros de leite numa latinha, porque estava condensado, né, surgiu esse negócio que todo mundo gosta, né, que todo mundo aprecia, que serve de base para fazer uma série de doces, ou então que a gente até experimenta sem nenhum tipo de preparo, simplesmente vai lá e usa. Foi um tiro no escuro, um tiro em que a gente estava visualizando uma utilização do produto e, de repente, o cliente disse, opa, isso aqui resolve um problema. Ele não pediu, o cliente não pediu, o cliente não solicitou aquilo. E aí foi um trabalho de criação. Outra ideia, né, foi a concepção da internet. A concepção da própria internet, ela não surge de um pedido de um cliente, de uma corporação, né? Havia dentro da concepção lá das universidades, dos centros de pesquisa, uma proposta de se criar um sistema de comunicação que fosse universal. Ninguém foi bater na porta de uma empresa e pedir assim, olha, me cria a internet aí. Isso foi criado, foi idealizado. Então, muitas vezes a gente vai além daquilo, e nessa hora a gente tem uma oportunidade de gerar bastante valor, porque a gente vai além daquilo que o cliente pedia. E se você acertar, se o cliente quiser aquilo, aí você tem a chance de fazer uma verdadeira fortuna, né? Então, quando a gente vai tentar criar um negócio, a gente tem que perceber a influência de uma série de tendências que vão forçar os clientes a terem necessidades específicas. E estas tendências podem ter diferentes naturezas. Então, podem ser tendências econômicas, tendências tecnológicas, tendências com relação a aspectos produtivos, né? A necessidade, por exemplo, da gente ter um processo automatizado para que a gente garanta lá um nível de qualidade. Tem uma série de coisas que a gente poderia levar em consideração para criar produtos diferenciados, também serviços. Se a percepção dos gestores, nesse caso, é limitada, a dos clientes também é. E aquele gestor que vai além, aquele gestor que percebe essas necessidades, ele tem a chance de criar um negócio extremamente rentável, extremamente lucrativo. Ok? Bom, aí quais são os fatores que são incidentes sobre um modelo de negócio quando a gente está imaginando? Aí a gente apresenta aqui, né, essa figura que sintetiza esse grande esquema. Como é que é a ideia disso aqui? Primeiro a gente tem um macroambiente representado por esse grande retângulo azul, né? Esse macroambiente, né, ele tem dentro dele uma série de agentes que interagem. A gente tem questão internacional, onde a influência da economia, do sistema legal, da cultura, do relacionamento entre as nações. A gente tem o aspecto nacional, que também tem esses elementos, economia, sistema legal e cultura, né? Mas de uma forma, num nível de influência mais contrito, ou mais reduzido, mais limitado. Mas mesmo assim, dentro dos países, a gente tem extremas variações. Por exemplo, no Brasil, a gente tem legislações tributárias que diferem de um estado para outro. A gente tem preferências dentro do Brasil que variam de norte a sul, de leste a oeste. Isso precisa ser visto, ser observado.
Um exemplo típico é o produto que, de repente, vende que nem chuchu, né? Vende que nem água, né? Numa determinada região, não atrai o gosto de outros clientes, de outras regiões. Então, nessa hora, a gente tem que prestar atenção nessas diferenças. Diferenças entre países, quando a gente está passando um produto de um país para outro, e diferenças também entre regiões dentro do país. Mas não são só esses elementos. A gente tem influência da tecnologia, com inovação e tendências, e também influência da sociedade, preferências, sistema moral e sistema ético, que faz com que os valores da sociedade muitas vezes condicionem o consumo de determinados produtos e também a utilização desses produtos. Essas interações todas, elas criam uma série de forças que atuam naquilo que a gente chama de microambiente, representado pelo retângulo verde. E o que é esse microambiente? É aquele ambiente que influencia mais diretamente a empresa. Então, a empresa, na verdade, ela não interage com o universo, né? Ela interage com uma pequena comunidade, de repente uma comunidade um pouquinho maior. De repente, se essa empresa for grande, tiver grandes proporções, né, uma multinacional, ela vai interagir com diversos países, mas certamente não com todo o planeta, né? Então, a gente está pensando naquela comunidade que é afetada, né, pela proposta de valor direto da empresa. Essa comunidade a gente chama de microambiente. A empresa, ela precisa prestar atenção tanto nas tendências do macroambiente quanto do microambiente. Por quê? Porque as tendências do macroambiente acabam transformando o microambiente. Aquilo que, de repente, bomba lá nos Estados Unidos, que bomba na Europa, pode não ter chegado até o Brasil, mas pode chegar. E aí a gente tem que ficar observando o que acontece, né, no mundo mais distante. Mas no dia a dia a gente tem a influência do meio ambiente. E dentro desse meio ambiente a gente tem, né, conforme a nossa legenda, os concorrentes, que representam esses retângulos brancos, a gente tem os fornecedores, a gente tem os clientes e a gente tem os intermediários, aquelas pessoas que repassam os nossos produtos para a frente. Um exemplo de intermediário, atacadista, varejista, distribuidor. E aí eu vou ver essa interação, como é que isso funciona e como é que isso pode afetar o meu negócio. Aí quando eu observo isso tudo, eu tenho uma visão mais clara de onde é que eu estou pisando, né, para criar o meu negócio em si, tá? Bom, as estratégias que podem ser adotadas. Bom, essas estratégias, elas se resumem a 3 estratégias principais, né? Quando a gente está lá pensando num negócio, a gente tem 3 estratégias que foram originalmente propostas por Porter, né? E que são elas: diferenciação, liderança de custos e nicho. Mas o que é isso daí? Do que a gente está falando? Quando você vai oferecer um produto, eu posso oferecer um produto para poucas pessoas que estão dispostas a pagar muito por ele. Então, na verdade, eu estou oferecendo um produto assim de altíssimo valor que vai custar caro, mas em compensação, né? Esse caro vai me permitir uma margem de lucro muito grande toda vez que eu faço uma venda. Então, é aqueles produtos sofisticados que poucas pessoas compram, mas cada vez que elas compram, né, a gente ganha muito dinheiro com isso. Esse seria o modelo de diferenciação. Mas a gente tem um modelo de liderança em custos. O que é esse modelo de liderança em custos? Eu trabalho na outra ponta. Que outra ponta é essa? Eu vou trabalhar com um produto que é baratinho, né, que eu consigo produzir empregando muito pouco recurso financeiro, por exemplo, e aí eu vendo para todo mundo que queira comprar. Então, na verdade, eu vou ganhar dinheiro não assim numa venda específica onde eu vou ter um lucro muito grande. Eu vou ter lucros pequenos em cada venda, mas o volume de vendas vai ser tão grande que eu acabo conseguindo o meu objetivo de ter uma receita bastante interessante. Então,
São duas opções. Ou eu vou para alguma coisa sofisticada em que cada vez que eu faço uma venda eu tenho uma lucratividade muito grande, mas eu preciso criar essa imagem para o cliente de que ele está comprando realmente alguma coisa diferenciada. Então seria, por exemplo, um acessório de roupa, né, de grife, né, que custa muito caro, mas que as pessoas dizem assim, mas eu quando uso isso eu me sinto valorizado, então eu vou pagar esse valor. Ou eu vou trabalhar com alguma coisa que seja de baixo custo, né? Aqueles produtos que a gente compra lá, né? Em determinados locais que vendem muito barato, mas todo mundo vai comprar. E aí nessa hora, o pouquinho que eu ganho em cada venda faz com que eu consiga atingir lá o meu volume de lucratividade. Duas estratégias diferentes. Mas tem uma terceira estratégia.